E aí, gente do terceiro ano, tudo em cima, show de bola aí, tudo perfeito, tudo na paz. Ó, vamos começar nossas aulas de matemática 1, tá certo? Atividades remotas. Vamos começar com revisão do que a gente estava vendo, números complexos, vocês lembram? Aí, ó, vamos revisar números complexos, tá? Algumas coisas que a gente estava vendo. Acho que não vai dar pra gente ver tudo que a gente tinha visto em sala desse vídeo, então uma parte vai ficar para a próxima aula, para o próximo vídeo, tá bom? Mas fiquem atentos aí, observem bem. Aproveitem os vídeos para que vocês possam ver, rever, quantas vezes quiserem, pausar. Fiquem ligados no portal, tá? Porque pode ser que seja atividade em PDF ou uma atividade no livro de vocês mesmos, tá certo? Lembrem-se que para ficar bom a gente tem que praticar bastante, tá? A matemática ela é realmente, quanto mais pratica, melhor você fica, tá? Então vamos lá, ó. Números complexos, unidade imaginária. Bom, o número i não real, tá? Ó, tal que o i ao quadrado ele é igual a menos 1, tá bom? Não esqueça disso aqui, ó. I ao quadrado, ó, tá? Esse número i ao quadrado igual a menos 1 é chamado de unidade imaginária, tá bom? O nosso i aqui vai ser a nossa unidade imaginária. Vamos lá. Exemplos aqui, ó. Vamos resolver a equação de segundo grau, já utilizando o i como sendo a unidade imaginária. I ao quadrado igual a menos 1, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, a equação aqui do segundo grau, x ao quadrado mais 9 igual a 0, tá? Como a gente resolve no método tradicional? Passa o 9 para lá, né? Menos 9, e depois a gente tira a raiz, né? Não é assim? Aqui, ó, então vai ficar x ao quadrado. Esse mais 9 passa para cá, ó, menos 9, troca o sinal, né? E agora esse quadrado aqui vai passar tirando a raiz, tá? Mais ou menos a raiz, tá bom? Ó, de menos 9. Certo? A gente vai utilizar o i ao quadrado sendo o menos 1. E aí a gente vai quebrar aqui, ó, esse menos 9. A gente vai escrever ele como sendo 9 vezes menos 1. Tá bom? 9 vezes menos 1. Tá? Ó, esse menos 9 aqui, tá aqui. Ó, 9 vezes menos 1. Tá bom? Agora no lugar desse menos 1, a gente coloca a unidade imaginária. Ó. Tá bom? No lugar do menos 1, a gente coloca i ao quadrado. Como é que vai ficar? Vai ficar o x ao quadrado igual a 9. No lugar do menos 1 eu coloco o i ao quadrado, tá bom? Veja com calma, volte o vídeo aí, ó. Observe aqui de novo, ó. Esse mais 9 eu passei para o outro lado. Menos 9. Esse menos 9 eu escrevi ele, eu separei, eu quebrei ele como sendo 9 vezes o menos 1, tá certo? Para que eu pudesse trocar esse menos 1 pelo i ao quadrado. Certo, gente? Então, ó, trocando aqui, fica i ao quadrado, e agora eu posso passar esse 2 aqui, esse quadrado aqui, ó, essa potência em forma de radiciação. Aí, ó. Então, ó, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9i ao quadrado. Então, quanto é a raiz quadrada de 9i ao quadrado? De 9 é 3, e de i ao quadrado é i. Então, vai ficar mais ou menos 3i. Tá, ó. Então, o x é mais ou menos 3i, tá? A gente coloca que o x tanto é o 3i positivo como o 3i negativo, tá bom? Então, quando a gente antes parava, né, aqui, ó, na raiz quadrada de número negativo, no conjunto dos números reais, agora a gente não para mais, porque a gente vai substituir o menos 1 pelo i ao quadrado, tá? Então, a gente vai prosseguir aqui utilizando a unidade imaginária. Então, a solução aqui é 3i e menos 3i, tá? Mais um aqui, ó, para a gente fazer, ó, resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0, utilizando a definição de unidade imaginária, tá? Ó, a gente vai utilizar aqui o i ao quadrado igual a menos 1. Resolvendo, utilizando o Bhaskara, né? b ao quadrado menos 4ac, ó. O a é 1, o b é menos 2 e o c é 5. Substituir aqui, ó.
tá? Nos coeficientes. O b é menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado. O a vale 1 e o c vale 5, tá bom? Então o delta vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 1 vezes 5 dá 20, certo? Então 4 menos 20 dá menos 16, subtrair para o sinal do maior. Muito bem, agora a gente vai para a fórmula do x, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta, desculpa, dividido por 2a. Tá bom? Tá aí a fórmula, ó. A gente também vai só substituir os coeficientes e o delta, olha como é que fica. Lembrem-se que não tem como tirar a raiz, né, de número negativo. Por isso a gente vai utilizar aqui a unidade imaginária. Da mesma forma que a gente escreveu aquele menos 9 como sendo 9 vezes menos 1, a gente vai pegar esse menos 16 e escrever o 16 vezes menos 1. Tá bom? Nós vamos quebrar ele. E no lugar do menos 1 a gente já coloca o i ao quadrado aqui, ó. Tá? Façam com calma aqui esse processo aqui, ó. Tá bom? Esse menos aqui, que tá aqui, se tornou aqui, ó, o i ao quadrado, tá bom? Que ele é o menos 1, que está multiplicando 16. Virou i ao quadrado. Agora tá aí, gente. Já podemos extrair aqui, né, a raiz, ó. O 16 é 4 e i ao quadrado é i. Tá bom? Agora a gente separa em x1 e x2, tá? Porque aqui tem mais ou menos. Se for mais, dá um valor, se for menos, dá outro. Então aqui, ó, primeiro x uma linha, né? Primeira raiz de x é o mais, tá? Ó, vai ficar 2 mais 4i sobre 2. Bom, a gente tem aqui uma expressãozinha dividida por 2. Lembrando que você não pode cortar apenas esse elemento aqui, ó. Não pode cortar apenas o 2 com o 2, tá bom? Como aqui é uma soma, a gente tem que simplificar todos pelo denominador, tá bom? A gente cortaria apenas o 2 se fosse uma multiplicação. Como é uma adição, é uma soma, a gente simplifica todo mundo por 2. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Tá? E o outro elemento a mesma coisa, ó. 2 por 2 é 1 e 4 por 2 também dá 2. Então a gente tem aqui as duas raízes. Tá? 1 mais 2i e 1 menos 2i. A forma algébrica de um número complexo. Ó, número complexo é todo número da forma z igual a mais bi, tá bom? Em que o a e o b pertencem aos reais e o i é a unidade imaginária, tá bom? Então esse a aqui, ó, e esse b são números reais, tá bom? O número complexo é todo número nesse formato aqui, ó. Tá? Ó, esse número complexo z, ele tem esse formato aqui, ó, de a mais bi, tá bom? Onde a e o b pertencem aos reais e o i é a unidade imaginária. Aqui eu coloquei 4 números complexos, tá? E a gente vai dizer a parte real e a parte imaginária de cada um aqui, ó. Nesse primeiro número complexo, ele tem uma parte real igual a 3 e a parte imaginária aqui, ó, igual a menos 2. Nesse outro número complexo, a parte real menos 7 e a parte imaginária mais 5. Nesse outro número complexo, z igual a 3, perceba que a parte real é 3 e a parte imaginária não aparece. Se ela não aparece, você diz que a parte imaginária aqui é 0, tá bom? Então, a gente diz que esse número complexo é um número real. E esse número complexo, perceba que ela só tem a parte imaginária aqui, ó, 4. Não tem a parte real. Quando isso acontece, a gente diz que esse número complexo é um número imaginário puro, tá bom? Vamos lá. O conjunto dos números complexos. Aqui, gente, ó, diagrama de Venn para vocês verem, ó. Aqui os naturais, os números inteiros, tá? Ó, lembra daquela evolução dos conjuntos, tá? Da necessidade da criação de novos conjuntos, sempre para resolver um problema que aparecia na matemática. Então, ó, o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, aí vem o conjunto dos números racionais, depois o conjunto dos números irracionais, tá bom? E vem os reais, que abrange todos eles, tá bom?
Porém, como vocês sabem, no conjunto dos números reais, não tem como extrair raiz quadrada, raiz de índice par, tá bom? De números negativos. Então, surge aqui os números complexos e abrange todos eles, tá bom? Determine os valores reais de x e y para que o número complexo z seja um número real e um número imaginário puro. Para ele ser um número real, esse número complexo aqui, ó, para ele ser real, é só essa parte aqui que deve existir. Então, essa parte aqui deve ser anulada. Para essa parte aqui, ó, para esse i, que é a parte imaginária aqui, ó, morrer para dar zero, o y menos 3 tem que ser zero, né, gente? Então, para que esse número complexo seja um número real, então esse y menos 3 aqui tem que ser zero. Para ser 0 vezes i dá zero, anula aqui, fica só essa parte real, tá bom? Então, ó, y menos 3 tem que ser igual a zero. Esse menos 3 passa para cá, então a gente tem y igual a 3, tá bom? E para ele ser imaginário puro, tá bom? Vamos lá, para ele ser imaginário puro. Gente, eu acabei de corrigir que na turma de vocês estava segundo ano, tá bom? Desculpa aí, acabei de corrigir agora. Agora está terceiro ano. Ó, para ser imaginário puro, aqui a gente tem que cumprir duas coisinhas, né? Bom, primeiro, essa parte real ela não pode existir, tá? Para ser imaginário puro, ó, aqui tem que ser zero. Então, 2x mais 8 tem que ser zero. E esse y menos 3 tem que ser diferente de zero, tá bom? Para que ele seja imaginário puro, isso aqui não pode deixar de existir. Então, para que ele não deixe de existir, eu coloco que isso aqui também tem que ser diferente de zero. Ó. Aqui diferente de zero e aqui zero, tá bom? Para que ele seja imaginário puro. Então, ó, 2x mais 8 tem que ser zero, tá bom? Essa parte real tem que morrer. Resolvendo, passa o 8 para lá, ó. Menos 8, e o 2 passa aqui, ó, dividindo, tá? Dá igual a menos 4. E o y menos 3 não pode deixar de existir, então ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, gente, ó, imagina que essa expressão aqui seja zero. Se for zero, vai ficar 0 vezes i igual a zero, tá bom? Não pode isso aqui ser zero, porque tem que ser imaginário puro. Isso aqui, para existir, quer dizer que a expressão y menos 3 tem que ser diferente de zero. Resolvendo aqui, eu passo menos 3 para cá, dá y diferente de 3, tá bom? Então, para que isso aqui exista, o y tem que ser diferente de 3, tá bom? Por exemplo, y diferente de 3 pode ser um 4. 4 menos 3 dá 1. Tá? O 1 não vai fazer com que esse i aqui deixe de existir, tá bom? Aqui, ó, é y diferente de 3. Já pensou se ele fosse o 3? Ó, 3 menos 3 daria 0. Vixe, 0 vezes i daria 0. Ele deixaria de ser imaginário puro, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Calcular o x, tá? Ele pertencendo aos reais, ó, tal que x ao quadrado menos 9 mais, entre parênteses, x mais 3 vezes i igual a 0. Tá bom? Então, vamos calcular o x. Primeiramente, a gente escreve esse 0 como sendo 0 mais 0i, tá? Olha aqui, ó. Repetir toda essa parte igual a 0 mais 0i. Aí, ó, essa parte real vai ser igual a essa parte real e essa parte imaginária igual a essa parte imaginária que está do lado do i, ó. Tá bom? Primeiro, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Tá bom? X ao quadrado menos 9 igual a 0. E o x mais 3, que está do lado do i, é igual a esse 0 aqui, ó, que está do lado do i também, tá bom? Então, resolvendo aqui, x ao quadrado menos 9 no outro lado, 9 positivo, e extraindo a raiz, vai ficar mais ou menos 3, tá bom? Desse outro lado, passa o 3 para o outro lado, fica menos 3. Bom, para poder cumprir isso aqui, só que dá certo é o menos 3, né, gente? Aqui é mais ou menos 3 e aqui é o menos 3, tá bom? Só dá certo o menos 3. Tanto o menos 3 aqui e o menos 3 aqui vai dar isso aqui. Se fosse o mais 3, aqui daria 0, mas aqui já não daria, ó. Se fosse um 3 aqui, ó, 3 mais 3 daria 6. E não pode dar 6, tá bom? Então, a nossa resposta é o menos 3. Apenas ele que satisfaz. Ele é a interseção entre as soluções aqui, ó.
Mais uma questão, determinar os valores reais de A e B para que os números complexos Z igual a menos 2 mais 5i e W 2a mais b ao quadrado mais 1, entre parênteses aqui, ó, vezes i, sejam iguais. Para que eles sejam iguais, né, gente, o z e o w, vocês concordam que esse menos 2 aqui e esse 2a são iguais? E esse b ao quadrado mais 1, ó, que está do lado do i aqui, ó, seja igual a esse 5 aqui, tá bom? Então a gente cria essa pontezinha aqui, ó. Essa parte real é igual a essa parte real. E essa parte imaginária, tudo que está do lado do i é a parte imaginária aqui, ó, é igual a essa outra parte imaginária, certo? Para que eles sejam iguais, a parte real de um é igual à parte real do outro, e a parte imaginária de um, a parte imaginária do outro, tá bom? Então, a gente tirando aqui, ó, 2a e o menos 2 como sendo iguais, e o b ao quadrado mais 1 igual ao 5. Passando esse 2 para cá, ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E passando 1 para o outro lado, 5 menos 1 igual a 4. E tirando a raiz do 4, dá mais ou menos 2. Então, a gente tem aqui como solução o menos 1 e o 2 positivo, e o menos 1 e o menos 2, tá bom? Então, ó, portanto, ó, o a menos 1 e b igual a 2, ou o a menos 1 e o b igual a menos 2, tá bom? Menos 1 e 2 positivo, e o menos 1 e o menos 2, tá bom? Tá aí, gente. Desejo a vocês aí que tenham bons estudos, façam as atividades de vocês. Mais uma vez, olhem no portal, observem a agenda de vocês, tá bom? Vou passar uma atividade em PDF, certo? No próximo vídeo eu vou fazer a correção e na próxima aula, tá bom? A gente continua com as operações, tá? Com números complexos, tá bom? Bons estudos, beijos e abraços. A gente se vê na próxima aula.